porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta sexta-feira à tarde. E depois dessa rápida fala do presidente Jair Bolsonaro numa solenidade ontem no Rio Grande do Sul, eu quero ler para vocês uma frase atribuída a Rui Barbosa. Acompanhe aqui comigo. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Pois é, gente, e eu reputo essa fala do presidente Jair Bolsonaro em dizer numa solenidade oficial que nós estamos no finalzinho de uma pandemia, de uma tamanha desonestidade, de uma desonestidade que afronta a população brasileira, afronta a nossa dignidade, afronta a nossa esperança. Não é possível que as pessoas não compreendam e não vejam que nós estamos há 11 meses mergulhados numa pandemia sem nenhum tipo de gestão, sem nenhum tipo de ação que seja levada a sério para proteger e salvaguardar a nossa população. Nós temos uma situação de caos no nosso país, são mais de 38 milhões de brasileiros na informalidade, muitos dos quais perderam seus empregos durante a pandemia. Nós temos 14 milhões de desempregados e nós não podemos culpar simplesmente o novo coronavírus por esse quadro. Há uma falha de gestão grotesca desde o início, quando o governo não se organizou para conter o espalhamento da doença, e lá atrás o próprio presidente se referia à doença como uma gripezinha, como um resfriadinho, que todo mundo ia ter que pegar, que todo mundo ia se molhar nessa chuva, chegou a dizer que não era coveiro, chegou a responder e daí para a quantidade de pessoas que morriam nesse país e que estavam sofrendo e que estão sofrendo em função da pandemia. E agora, exatamente quando a pandemia volta a acelerar no nosso país, onde todos os indicadores apontam para que os hospitais do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais estão ficando novamente com as suas UTIs lotadas, quando a pandemia volta a acelerar e nós voltamos a ter uma média móvel de mortes próximo a 1.000 mortes diárias, o presidente vem com essa lorota, com essa desonestidade, dizendo que nós estamos no finalzinho de uma pandemia. Nós não temos um plano de imunizações desenhado, quando a maioria dos países, inclusive latino-americanos como México, Costa Rica, Argentina, Chile, já estão se mobilizando para iniciar o procedimento de vacinação da sua população, para proteger a sua população, consequentemente proteger a sua economia e gerar esse ciclo virtuoso que a gente desejaria para o nosso país. É lamentável, sob todos os aspectos, que a gente tenha um presidente que não consiga analisar a dimensão do que representa a pandemia para o sofrimento de nossa gente. Estamos chegando aí a 180 mil mortos em menos de um ano. Nós estamos com um número de pessoas desempregadas cada vez mais aumentando, pessoas que voltaram a morar nas ruas, voltaram a passar fome, os miseráveis aumentando nesse país, e o presidente dizendo que nós estamos no finalzinho de uma pandemia, mostrando uma completa desconexão com a realidade, mostrando uma completa falta de compromisso em proteger a população brasileira, que é uma das funções constitucionais do chefe do executivo, ou seja, do presidente da República. É necessário, portanto, que a população comece a se mobilizar e comece a cobrar do governo federal ações concretas no sentido de proteger a nossa gente contra esse mal que ainda vai perdurar por algum tempo. Não se iludam que a vacina, quando chegar ao Brasil, atrás da maioria dos países do mundo, ela não vai resolver o problema do dia para a noite. Nós iremos levar ainda alguns meses, quem sabe alguns anos, para que a vacinação de nossa gente diminua a circulação do vírus e faça a nossa vida voltar ao normal. Então nós estamos numa situação de vulnerabilidade extrema, porque não bastasse a vulnerabilidade causada pela ação impactante da pandemia de Covid-19,
nós temos uma outra vulnerabilidade causada por uma omissão do nosso governo. Omissão que, eu repito, começou lá atrás. Lá atrás, quando o governo deveria ter montado em portos, fronteiras, aeroportos, mecanismos de rastreamento dos primeiros casos nesse país, para nós minimizarmos o espalhamento da doença. Não foi feito. Lá atrás, quando o governo deveria ter reunido os cientistas desse país e atender os cientistas com insumos e equipamentos para que nós produzíssemos os nossos kits de diagnóstico, para que nós produzíssemos nossa vacina. Afinal de contas, nós fomos o país do mundo pioneiro no mapeamento do material genético do coronavírus. Lá atrás, quando o governo deveria ter conscientizado a população para o problema, deveria ter organizado a economia do país e não simplesmente partido para ações antidemocráticas, incentivando manifestações, se posicionando contrariamente à ciência em favor da abertura, da flexibilização da economia em pleno pico da pandemia, quando o mundo está agora, inclusive, voltando a fechar sua economia, a exemplo da Alemanha e alguns países europeus, em função da explosão de casos que já começa novamente a acontecer. É impossível que nós não consigamos perceber que o nosso presidente da República é um presidente que está desconectado com a realidade. E por estar desconectado com a realidade, ele é uma ameaça letal para a população brasileira. Porque boa parte das ações, boa parte dos comandos que deveriam ser estartados, desencadeados nessa pandemia, dependem do senhor presidente da República. E na medida em que nós temos um presidente da República que está desconectado com a realidade, ele não consegue perceber a importância dessas ações que ele tem que implementar para proteger a população. E com isso, a população fica no estado de vulnerabilização em relação a essa pandemia. Vivemos no Brasil hoje um completo absurdo. E a história vai nos responsabilizar pela omissão ou possíveis omissões nossas em relação a essa situação. É lastimável a atitude do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se bem que nada de se esperar em contrário, vindo de um presidente que foi parlamentar durante 28 anos, pregando o caos dentro do Congresso Nacional, sem levar nenhuma proposição que fosse efetivamente digna do cargo que ele ocupava. Muito triste a situação do Brasil. Espero que a gente seja capaz de, enquanto nação, encontrar os caminhos adequados para substituir Jair Messias Bolsonaro da presidência da República por alguém que seja sóbrio, equilibrado e que fundamentalmente tenha compromisso com o povo do Brasil. Forte abraço a todos, bom final de semana. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida. Desculpa que se o vídeo for um pouco pesado, mas reflete puramente a percepção que eu tenho da realidade atual sobre o Brasil. Forte abraço.